Irmãos, nós vamos meditar então na palavra de Deus. O texto é o texto que nós lemos no início, mas nós vamos agora meditar numa aplicação prática do que o apóstolo Paulo, eu costumo dizer que Paulo, neste capítulo 15, ele nos fornece um mini tratado sobre a ressurreição de Jesus. Ele vai falar sobre a ressurreição, vai falar sobre a importância da ressurreição, ele vai falar sobre as consequências da ressurreição, especialmente para aqueles que creem e também para aqueles que não creem. Ele dá uma pincelada aqui de como será esse corpo transformado, como será essa mudança, essa transformação, para depois então, lá no versículo 58, ele nos dá uma aplicação prática. Depois de tudo isso, de entender que a nossa vitória, a vitória completa daqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que têm certeza da sua salvação, daqueles que têm certeza da sua ressurreição naquele dia, ou do seu arrebatamento, da sua transformação, de qualquer forma de um corpo transformado para estar completamente e eternamente com Cristo. Aí ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já se sentiu fraco demais para continuar. Talvez você esteja se sentindo assim hoje, fraco demais para continuar. Este versículo é para você. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é de outra forma. Então Paulo introduz aqui esse desafio. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Esses dois versos, como eu disse, encerram então essa exposição que Paulo faz sobre a ressurreição de Cristo. Crucificação e ressurreição são temas vitais para o cristianismo. Não existe cristianismo sem a cruz. E o cristianismo seria, como eu preguei aqui há uns dias atrás, o diabo, o Satanás, ele quer transmitir que a crucificação foi uma derrota, que a crucificação foi um fracasso do ministério de Jesus. Teria sido se houvesse apenas a crucificação. Mas como houve também a ressurreição, então a mensagem, a vitória, o triunfo de Cristo está garantido. Portanto, a crucificação e a ressurreição de Jesus são temas vitais para o cristianismo. Paulo então começa aqui lembrando os coríntios sobre esta mensagem que ele trouxe a eles, o teor da mensagem que ele havia ensinado. E é basicamente o seguinte: Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora nós entendemos que as Escrituras são a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós sabemos que as Escrituras, elas expressam a vontade de Deus. Elas expressam o plano de Deus. Nada do que Deus, a palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Portanto, tudo aquilo que Deus diz se cumprirá. O relato bíblico, como eu disse, não se encerra na crucificação, porque esses dois temas na Bíblia são inseparáveis. A crucificação e a ressurreição são eventos inseparáveis. Agora nós notamos, se você olhar o versículo 12, que Paulo, ele enfatiza algo que parecia ser confuso, pelo menos para alguns. No verso 12 ele diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Então, dentro da igreja de Corinto, no meio daqueles irmãos, havia alguns que duvidavam, ou pelo menos que tinham dificuldade de entender esta doutrina da ressurreição. E me parece, só para falar de Paulo, nós não vamos falar dos outros apóstolos, que era por onde Paulo passava, ou com quem Paulo interagia, ser uma dificuldade recorrente. Nós vamos encontrar depois em Atos 17, quando Paulo chega a Grécia, em Atenas, ele vai enfatizar de novo a ressurreição de Jesus, ou a ressurreição dos mortos. Quando ele está diante do Sinédrio para fazer a sua defesa,
no capítulo 23 e 24 de Atos, respectivamente, e também de Félix, ele vai novamente falar sobre a ressurreição dos mortos. E por último, em Atos 26, quando ele está diante do rei Agripa, também para a sua defesa, novamente, ele vai abordar a questão da ressurreição. Então, a pergunta é, por que Paulo se preocupa tanto com a ressurreição de Jesus? Repito, porque a ressurreição de Cristo é fundamental, é o cerne, é a base, é o fundamento da mensagem do Evangelho. Então aqui novamente nessa carta, Paulo dá detalhes. Ele fala, não é que eu acho, não é que alguém me contou, mas ele está dizendo que os relatos das testemunhas que viram Jesus, que viram Cristo ressurreto. Ele lembra que depois de ressuscitado, Jesus apareceu a Pedro. Depois Jesus apareceu aos apóstolos. Depois ele apareceu para uma multidão de mais de 500 irmãos, dos quais naquela ocasião em que ele escrevia, muitos ainda estavam vivos. E eu fico imaginando, né? Qual é o privilégio, qual foi o gozo dessas pessoas de serem testemunhas. Eu vi Jesus Cristo ressuscitado. E nós temos a alegria, nós temos a esperança, nós temos a promessa de vê-lo novamente, Jesus ressuscitado. Porque a palavra diz que ele vem, e ele vem ressurreto, ele vem vivo, ele vem transformado, ele vem num corpo glorioso buscar a sua igreja. Então, é isso que Paulo quer que eles creiam, e nós precisamos crer também. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, e nós ainda estamos encerrados nos nossos pecados. Mas ele também diz, visto que Cristo indiscutivelmente ressuscitou dos mortos, e ele é a primícia dos que dormem, nós cremos que todos os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Essa é uma outra questão relevante. Paulo descreve a natureza do corpo na ressurreição. Ele fala que esse corpo ressurreto será um corpo diferente do corpo atual, deste corpo natural, deste corpo carnal, que pertence a esta terra. Este invólucro, né, essa estrutura que nós temos hoje, o versículo 24 diz que o nosso corpo físico, ele é sujeito à decadência, ele é sujeito às enfermidades, ele é sujeito ao cansaço, né, Amós? O Amós hoje está cansado. Ele é sujeito à morte até, mas a Bíblia diz que ele será substituído por um corpo incorruptível e por um corpo imortal. Eu fiquei imaginando, quando eu estava meditando nessa passagem, por que os estúdios de cinema não faz um filme sobre Jesus? O Jesus prometido, o Jesus que parece vir e ser um fracasso, o Jesus que morre numa cruz, mas que depois de 3 dias ele ressuscita, um Jesus que arrebanha multidões, como nós cantamos, um Jesus diante do qual todos os reis da terra dobrarão seus joelhos, um Jesus que que vence triunfante todos os seus inimigos. Esse texto nos ensina isso, que ele colocará debaixo dos seus pés todos os seus inimigos e entregará o reino ao Pai. Eu imagino que filme daria esta ideia do que é Jesus. Eu não sei por que o cinema não se interessa por esse super homem, super não, né? Por esse extraordinário homem-Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra esta realidade, nos mostra esse Jesus todo-poderoso, esse Jesus incorruptível, esse Jesus imortal, e que todos aqueles que o seguem se tornam como ele, imortais e incorruptíveis. E ele conclui aqui nessa parte, né, da sua carta, que a vitória sobre a morte, ele cita aqui Isaías, né? O Isaías 25, 7 e 8 diz assim: neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. Paulo está falando disso, dessa profecia. Isaías tinha dito que Jesus destruiria a morte. A morte ainda domina o ser humano. A morte que será destruída, esta morte que Jesus já venceu, ela ainda impera neste mundo, ela ainda amedronta, ela ainda assusta, ela ainda apavora muitas pessoas, mas ela será completamente vencida na ressurreição. A vitória final está garantida para todos aqueles que creem em Jesus. O texto que nós lemos, o verso 26, diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, meus irmãos, se nós temos um Salvador vivo, se nós temos
um Deus que venceu a morte, um Jesus que venceu a morte, que se manifestou aos seus discípulos, e nós cantamos um hino agora há pouco também, que dizia que, sendo Deus, Ele interage, ele tem contato, ele se aproxima de homens pecadores, de homens falhos, de homens miseráveis, como o hino que a Neira acabou de cantar, o que nós merecíamos senão a morte, mas este Deus que venceu a morte, ele se aproxima de nós, ele quer contato conosco, ele quer nos ajudar, ele quer viver em nós. Então, tudo isso só é possível pelo triunfo de Cristo sobre a morte, pela ressurreição de Jesus, a saber, os seus inimigos vencidos, o pecado, a morte e o diabo. No versículo 55 a 57, Paulo, ele também retrata um texto que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Após esses 57 versículos, falando então da ressurreição, dessa transformação, de como será glorioso, de que todos os inimigos, por mais ameaçadores que sejam, serão destruídos, serão subjugados. Então agora ele vem e nos faz um convite, faz uma aplicação prática, que é o verso 58. Portanto, ou seja, diante de tudo isso, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E eu fico pensando, irmãos, a fé num Cristo vivo, e em tudo que representa a sua ressurreição, e em tudo que representa o poder que Ele, através do Espírito Santo, concede à sua própria igreja, é um convite irrecusável para vivermos inteiramente para Ele, para vivermos abundantemente para Ele. Isso que Paulo nos convida a fazer aqui, viver abundantemente para Ele. Eu não sei, eu não creio, né? Vamos linkar lá com a mensagem do domingo passado, se quem conhece esse tesouro, quem descobre esse tesouro, dá para viver uma vida diferente, se não tem que ser uma vida realmente aos pés de Cristo, declarando o nosso amor, declarando a glória que Ele tem, o seu amor por nós, e reconhecendo, e mais do que isso, é o que Paulo nos ensina aqui, o que é ser abundante, o que é trabalhar para o Senhor. E nós sabemos que ao encerrar a obra na cruz, Cristo nos deu então esse Espírito Santo, e juntamente com o Espírito Santo, vem uma missão, que é estender o reino de Deus por toda a terra. Isso é o que Jesus estava fazendo lá. Quando Ele morreu na cruz, Ele estava fazendo isso. Na verdade, Ele estava inaugurando o reino na sua morte e na sua ressurreição. E a partir daí, a igreja posterior, os salvos, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, aqueles que acreditaram nele, aqueles que se entregaram a Ele, vão viver agora esta realidade. E eu diria que isso é uma missão, é uma grande missão. Então, aqueles que compartilham da alegria, da ressurreição, recebem também imediatamente instruções de como tornar conhecida esta boa nova do Evangelho. E se a gente observar, foi assim com Maria e com as outras mulheres. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Vá e conte para os demais. Se você ver, foi assim com os discípulos depois da ressurreição. Lá em João 20, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Se você olhar no Pentecostes, também foi assim. A promessa era que eles deveriam ficar em Jerusalém e receber ali o Espírito Santo, que desceriam sobre eles para que eles fossem testemunhas. E foi assim que aconteceu em Atos 1:8. E assim é com todos aqueles que o Senhor chama, e o chamado é universal. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Então a ressurreição é apenas o início. É o início da promessa, é o início do estabelecimento desse reino de Cristo sobre a terra. E a fé, e a alegria, e o gozo, sem esses combustíveis não é possível. Eu li uma frase hoje à tarde que dizia o seguinte, que a pregação precisa transformar. A pregação que apenas informa, ela não tem poder. Mas a pregação que transforma vai nos dar justamente esta fé e esta alegria de ter uma vida verdadeiramente em Cristo. Essa é a inspiração, este é o poder que Deus nos dá através do Espírito para sermos o seu povo,
para sermos os seus embaixadores, sermos os seus representantes e para cumprirmos essa missão para a qual Ele nos chamou, para a qual nós somos chamados. E esse chamamento é para todos, sem exceção. Às vezes a gente conversa com jovens, especialmente adolescentes, e vê, não que outros não, mas isso é mais comum nos adolescentes e jovens, o desejo de ser um pregador, o desejo de ser um servo, de ser um vaso, de ser uma bênção, de influenciar pessoas através do Evangelho, porque é para isso que nós estamos aqui. Mas parece que essa dúvida, essa fraqueza bate, essa dúvida bate às vezes. Mas a palavra de Deus, Paulo está dizendo aqui: portanto, meus amados irmãos, sejam dedicados à obra do Senhor. Não é uma opção, não é algo opcional. Eu digo que quem está no reino, trabalha para o reino. Não tem jeito de ser diferente. Se você foi chamado, se você foi escolhido, você está a serviço do Mestre, você está a serviço do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis, que é o nosso Senhor. Então, mas qual é, pastor, essa obra então? O que é ser abundante? O que é ser dedicado na obra do Senhor? É básico, nada mais é do que revelar a outros, tantos quantos você puder, tudo o que você sabe a respeito deste Senhor ressurreto. Imagine você poder contar essa história. Imagine você poder pegar alguém no leito de hospital, você pegar alguém trancado numa prisão, você pegar alguém nas drogas, você pegar alguém cujo casamento, cuja família está destruída, você pegar alguém sem nenhuma esperança e você contar essa história para ele. Jesus veio a este mundo. Aparentemente foi um fracasso, mas Ele ressuscitou, Ele venceu todos os seus inimigos, Ele venceu a morte, e Ele nos deu uma esperança, Ele nos fez uma promessa, Ele está conosco, Ele ainda está no nosso meio, Ele ainda opera através de nós, Ele ainda opera em nós, Ele é o Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas, e você libertar, ajudar através do Espírito Santo e da mensagem da palavra, transmitir esperança e levar Jesus, o ressurreto, o Salvador, o Todo-Poderoso, a essas vidas que estão nessas situações. Agora a pergunta é: será que nós somos capazes de proclamar, se não tudo, pelo menos um pouco, do que é esse nosso Cristo ressurreto, ressuscitado, vivo e todo-poderoso? Será que as pessoas que não conhecem Cristo, com as quais nós interagimos, convivemos, poderia chegar ao conhecimento de Cristo através da nova vida que Ele mesmo deu a cada um de nós? Por que eu falo nova? Porque se não houver novidade, se não houver algo diferente, as pessoas não vão perceber. Mas quando Cristo entra no coração e transforma uma vida, o próprio Paulo fala: eis que agora as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É uma nova criatura, é uma nova identidade, é uma nova visão, é um novo propósito, tudo é novo. E agora as pessoas precisam perceber: algo aconteceu naquela vida, algo aconteceu comigo. E então as pessoas vão se interessar por esta mudança. E aí nós podemos falar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, o que é ser abundante e o que é ser constante na obra do Senhor? Nada mais, nada menos do que ajudar homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, doentes, desesperados, perdidos, ricos, pobres, todos a conhecerem a Jesus como Senhor e Salvador. Ajudar essas pessoas para que eles se curvem diante dEle, unicamente diante dEle. Talvez a maior alegria da nossa dedicação a serviço do Mestre seria também a nossa principal responsabilidade, o nosso principal e maior objetivo é tornar Jesus Cristo o Senhor de todos. É óbvio que você não consegue obrigar, mas se você puder persuadir alguém com aquilo que você experimentou, com aquilo que resolveu o seu problema, com aquilo que tirou o seu temor, com aquilo que tirou a sua tristeza, com aquilo que lhe trouxe uma renovação, com aquilo que lhe trouxe segurança para o futuro, para a vida eterna, você pode ajudar outras pessoas a conhecer e a confessar a Jesus como Senhor. Mas eu posso dizer para você que isso não é um trabalho fácil. E é por isso que muitas pessoas balançam, desejam, mas na hora de colocar a mão no arado, na hora de realmente se empenhar e falar, vai ser assim, às vezes começa, desiste, tem medo, mas nós não devemos temer isso que Paulo está falando. Nós devemos ser abundantes, nós devemos nos manter firmes. Por que eu falo que é difícil? Porque imagine, para Cristo custou a sua vida.
Ele precisou entregar a sua vida na cruz para que nós pudéssemos estar aqui hoje, salvos e pregando esta salvação. Se custou para ele, custará para nós também, custará para os seus seguidores. Ele mesmo disse: se eu sou perseguido, por que vocês, sendo meus discípulos, não serão perseguidos? Mas nós precisamos renunciar a esta nossa natureza. Nós precisamos renunciar o nosso medo. Nós precisamos renunciar o nosso comodismo. Nós precisamos renunciar a nossa superficialidade. Nós estamos vivendo tempos, se aproximam tempos difíceis. E você imagina um hospital, um local de socorro, de campanha de socorro no meio de uma guerra? Não dá para pensar, é arregaçar as mangas e trabalhar. E nós estamos nos aproximando espiritualmente de um tempo desses. Você precisa ter uma palavra de Deus para os corações desesperados. Você precisa ter a mensagem do Evangelho na ponta da língua para falar, mais do que ter decorado, ter no seu coração, gravado no seu coração, uma experiência de que Cristo é a salvação, de que nem tudo está perdido, de que ainda que os céus se escureçam, de que ainda que as dificuldades se multipliquem, de que ainda que não haja uma expectativa do ponto de vista humano, há uma esperança, porque Cristo prometeu que Ele nos dará a vitória. A vitória já está conquistada, Ele já nos conquistou na cruz, então nós precisamos aguardar. Nós aprendemos na escola dominical hoje, no encerramento da carta aos Hebreus. Aqueles irmãos foram convidados pelo autor da carta, depois de também ouvirem tudo aquilo, de serem admoestados, de serem lembrados: olha, vocês precisam agora considerar este ensino que vocês receberam. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos considerar a palavra que nós temos lido, a mensagem que nós temos recebido, os louvores que nós temos cantado, aquilo que nós temos pedido, porque Deus está nos preparando para um tempo de batalha. Deus está preparando a sua igreja para assoprar, para tocar as trombetas, as buzinas e anunciar ao mundo que o tempo do fim está chegando. E nós precisamos nos aproximar mais de Cristo. Agora, por que nós precisamos ser firmes? Você já fez alguma coisa e que encontrou oposição? Você já dirigiu, por exemplo, numa estrada com muita chuva? Você está com pressa, você quer ir, mas a chuva te obriga a diminuir, a ter mais cuidado. É assim nessa batalha espiritual, é assim nesta vida espiritual. Nós temos um inimigo chamado Satanás, inimigo das nossas almas, que já está derrotado, mas ele continua investindo, ele continua insistindo, ele continua tentando interromper esta obra. Você consegue ter ideia e imaginar a tremenda influência que o pecado exerce ainda hoje sobre as vidas que estão longe de Cristo? Você consegue ter ideia das tramas, das estratégias, dos laços que Satanás lança diariamente sobre as vidas para continuar aprisionando elas no pecado e longe de Deus? Você percebe como Satanás tem lançado uma nuvem, tem lançado, o texto de Isaías fala disso, né, que Deus vai retirar esse lençol, esta nuvem, mas muitas pessoas estão sendo cegadas para a situação atual, para o perigo do pecado, e vivem uma vida arregalada, vivem uma vida, uma pseudo-felicidade, uma pseudo-realização, mesmo longe de Deus. Isso é estratégia do inimigo. É o inimigo que tem esfriado os corações, é o inimigo que tem colocado uma venda nos olhos para que as pessoas não vejam, e cerrado os seus ouvidos para que eles não ouçam a mensagem do Evangelho. E eu digo para você, Satanás jamais entregará amigavelmente sequer uma das almas que estão sob o seu domínio. Vai precisar luta, vai precisar batalha, vai precisar oração, vai precisar consagração, vai precisar coragem, você vai precisar lutar, se você quiser arrancar uma alma das garras de Satanás. Antes que elas estejam no inferno, você precisará lutar para que você tenha a vitória, para que Deus dê a vitória a essas vidas. Muito pelo contrário, Satanás não apenas não entrega, como ele investe sobre aqueles que querem, sobre aqueles que avançam na sua seara. Ele não quer ninguém entrando na sua seara, ele não quer ninguém ouvindo do Evangelho, ele não quer ninguém tendo um fio de esperança, ele não quer ninguém ouvindo que existe algo melhor, que existe algo maior. E é por isso então que Paulo fala aqui e nos encoraja a permanecermos firmes e a não permitirmos que nada venha nos abalar.
Às vezes pode ser uma enfermidade, às vezes pode ser um ataque do inimigo, às vezes pode ser qualquer coisa, uma fraqueza, né, na sua jornada, na sua caminhada, que lhe torna frágil, que lhe torna, talvez levante algumas dúvidas, mas nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e crermos que nada vai nos abalar, porque nós estamos seguindo, estamos ligados, estritamente e estreitamente ligados a Jesus e cheios do poder do seu Espírito. Eu quero resumir aqui algumas coisas importantes sobre a ressurreição. Primeiro, não basta saber da ressurreição, é preciso crer na ressurreição. Repito, a ressurreição de Jesus é fundamental para a fé cristã. Verso 14. Compreender a importância da ressurreição. A ressurreição de Jesus é a base da nossa esperança como cristãos e também da nossa salvação. Segundo, ou terceiro, fidelidade à mensagem do Evangelho. Não basta apenas sermos amigos do Evangelho, não basta apenas gostarmos do Evangelho, nós precisamos permanecer fiéis ao Evangelho e não nos afastar da verdade do Evangelho. É preciso perseverança diante dessas adversidades, a firmeza, a constância e a perseverança diante das dificuldades e diante dos desafios. Algumas pessoas confundem, e a gente precisa entender a perspectiva. Vir para Cristo é sinônimo de esperança, é sinônimo de alegria, é sinônimo de segurança, é sinônimo de paz, mas não necessariamente é ausência de dificuldades, ausência de desafios, ausência de tentações. É por isso que muitas pessoas se frustram, porque vendem para elas um evangelho que você vai sair do risco de ir para o inferno. Você não precisa nem se arrepender dos seus pecados. E você vem para a igreja agora, e agora você está livre do inferno. E aí a pessoa pensa que ele não está indo para o inferno, e ele continua não crendo e não obedecendo o evangelho, e continua indo para o inferno enganado. Isso é uma estratégia de Satanás. Agora, quando a pessoa tem consciência da onde o pecado a está levando, de quão terrível é o pecado, e de quão maligno é Satanás nos seus planos e nas suas estratégias, e ele é conscientizado de que ele só consegue se livrar disso se ele aceitar Jesus, porque Jesus já venceu Satanás, Satanás é o inimigo vencido, então ele passa a caminhar ao lado dos vitoriosos, com lutas, com dificuldades, com desafios, mas com a certeza da vitória. E a nossa vitória não é uma vitória, nós temos vitórias aqui, nós temos portas abertas, o Daniel tem duas, portas abertas, mas nós temos a certeza da vitória eterna, da última vitória, de transpormos a última barreira, de vencermos o último desafio e estarmos na glória com Cristo. Isso é o mais importante. Portanto, nós precisamos de um trabalho, nós precisamos de esforço. É importante trabalhar, é importante se esforçar. E esse tipo de trabalho, repito, só é capaz de fazer aqueles que realmente conheceram Jesus e vivem com Ele. Aqueles que dispõem a trabalhar para o reino de Cristo, eles podem acreditar, eles podem confiar plenamente, eles podem descansar que haverá uma recompensa para o seu trabalho, haverá uma recompensa para o seu sofrimento, haverá uma recompensa para a sua resiliência. Todas as vezes que Satanás lança uma seta, todas as vezes que Satanás lança uma dificuldade ou se interpõe no nosso caminho e nós perseveramos, haverá recompensa para isso. Eu ouvi um áudio, não sei se alguém viu isso, de uma criança, ela devia ser americana porque o áudio estava em inglês, e esta criança numa batalha espiritual com Satanás, e eu fiquei arrepiado. Eu não sei se eu já fiz uma oração como aquela criança estava fazendo. E ela dizia assim: Satanás, eu não acredito em você. Você não vai tomar, você não vai ficar com o meu tio. Ela estava orando por alguém da família. Porque eu não acredito em você. Você não tem poder. Todo poder quem tem é Jesus. Então é disso que eu estou falando. Quando nós enfrentamos Satanás, quando nós entendemos o que é de fato uma batalha espiritual, nós temos uma coroa, nós temos uma recompensa, nós temos garantido no céu, porque aquele que nos arregimentou é um Deus fiel, é um Deus poderoso, e aquilo que Ele promete, Ele nos dá, Ele cumpre. Esta obra pode ser demorada, ela é difícil, ela pode ser demorada, e muitas vezes
ela aparentemente é infrutífera. Você ora, você pede, você evangeliza, você convida, você prega, você ora de novo, você jejua, você evangeliza de novo, você ora de novo, você prega de novo e parece que não acontece nada. Mas se você estiver fazendo a sua parte, o Espírito Santo fará dele com certeza. O Espírito Santo está te capacitando, o Espírito Santo está te convidando, o Espírito Santo está te inflando para que você faça a sua parte. E ele fará dele. E nós veremos, a palavra de Deus diz, que ele mesmo, verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Jesus Cristo não morreu em vão naquela cruz. As almas que Satanás tenta aprisionar, as almas que foram feridas pelo pecado, as almas, muitas delas que talvez ainda estejam perdidas por este mundo, a luz de Cristo brilhará sobre eles, talvez através da sua oração, da sua intercessão, da sua pregação, da sua evangelização. Por isso nós não devemos nos desanimar, porque o nosso trabalho é no Senhor que o nosso trabalho não é vão. E eu quero aqui concluir, levando você para uma outra parte da palavra de Deus, que é o último capítulo, se não me falha a memória, da carta aos Romanos. Paulo está fazendo ali as saudações pessoais aos seus cooperadores, às suas cooperadoras, aqueles que militaram com ele naquela obra, e ele então usa algumas expressões. Ele diz assim, vamos ver se é o último capítulo, Romanos. Saudações pessoais, capítulo 16, já no verso 2 ele diz assim, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e ajudem em tudo que vocês vier a precisar. Verso 3, saúde Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Verso 7, saúde Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, aos quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo. Então você vai ver na expressão, no verso 8, meu dileto amigo no Senhor, no versículo 10, aprovado em Cristo, no versículo 12, os quais trabalhavam no Senhor, no versículo 13, eleito no Senhor. Então esta vida, esse companheirismo, o serviço que esses irmãos, que esses cristãos, companheiros de Paulo, fizeram, tinha uma marca. E deve ser também a nossa marca. Tudo que nós fizermos deve ser em Cristo, deve ser para Cristo. É por isso que Paulo fala aqui, no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor, tudo aquilo que nós fizermos terá recompensa. Que segredo maravilhoso é esse? Que segredo precioso é saber que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Tudo que você estiver fazendo para o Senhor terá resultado e terá recompensas. Talvez você não veja muitas delas, mas a resposta virá. Então, quando nós estamos em Cristo, toda a obra que nós produzimos nele e na sua força, opera mesmo na nossa fraqueza, mesmo na nossa dificuldade, mesmo na nossa limitação. Portanto, meus queridos, regozijemo-nos e trabalhemos com fé e confiança nesta palavra. Há 2 versículos que eu quero deixar para você. João 15, verso 5 diz assim, Cristo disse, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Vamos permanecer no Senhor. Vamos nos dedicar à obra do Senhor. E segundo Crônicas 15, 7 diz, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês.